Bom dia, todo mundo. Esta é uma oficina de ABC do Performance. Mais ou menos vou falar um pouco sobre a história da performance, inicialmente. É muito importante entender a performance na parte histórica para conseguir entender um pouco melhor as oportunidades que a gente pode ter para a performance. Esta é uma visão histórica a partir das partituras generadas da performance em sua evolução. Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre a história, né? Como havíamos visto inicialmente, a performance pode ser construída a partir de ideias do cotidiano, né? Criadas por diferentes estúdios para trabalhar no privado ou no público, ou espaços privados como galerias, etc., etc., instituições, lugares fechados, teatros, e pública, né, que é essa intervenção urbana, né, em geral. As performances iniciam por vozes corporais, a partir das quais generam nos espaços, né? Digamos, o corpo na performance é como o principal função que determinamos, né? A artista performática Maria Teresa Incapié, ela nasceu na Colômbia em 1956 e morreu em 2008. Ela afirma que a vida cotidiana alimenta a performance na vivência dos objetos para aparecer a performance como significantes. Essas significâncias, esses simbolismos, falava assim que as práticas cotidianas parecem simples, então é para apresentar a vida cotidiana, mas para refletir sobre a essência mesma da vida, né? Essa essência vai estar ciente por los objetos, ações e durações deles, para evidenciar os objetos, ou seja, a performance gira através dos objetos e se tornam visíveis para o público. A partir da performance, traduz-se a arte da ação e a ação tudo o que tem na vida. Portanto, acredito que a performance é uma ligação na vida. Essa referência de ligação à vida, eu acho que é sobre a relação que a gente tem sobre os objetos que a gente tem, o consumo deles e a importância que você tem na vida cotidiana. Os objetos usados na performance em Capié tomam-se como iconografias e se assumem novos significados arquetípicos, se tornando essenciais no inconsciente coletivo. E isso a partir dos estudos de Jung, podemos falar que os objetos cotidianos adquirem uma relação do corpo feminino e masculino, fazendo a comparação com outros dois autores, né? Mas o importante é que aí se inicia a historicidade da performance, né? Para mim, né? No caso, el procurar, el pesquisar. Já falando um pouco mais historicismo como tal, essa pequena introdução conceitual, podemos começar a ter umas bases históricas, né, da arte contemporânea, a partir de estas destas pesquisas, esta investigação, é o início do século XX até a década de 1950,
y digamos, el rompimiento o la creación, lo que conocemos como el performance de arte contemporánea, que comienza en 1952 con la obra de John Cage, que mostrou crucial para o entendimento da performance como linguagem e no campo da arte contemporânea como tal, e nas universidades norte-americanas, né? Com o conceito das partituras da performance que estamos procurando, né? Para falar um pouco dos antecedentes antigos, não como arte, mas como uma prática para vivenciar esteticamente o meio da performance, podemos aqui considerar que desde a época em que o homem pintava as cavernas, nos paredões e nas escarpas de locais isolados, como cavernas, dissolveram um processo, né, aparentemente ritualístico, por meio de um conjunto de práticas corporais, das quais resultavam os exemplares que temos hoje denominado em las pinturas rupestres. Vou mostrar uma imagem, né? Aqui, onde determino que são como os referentes preliminares da performance em direção como al happening como tal, a la creação da partitura da performance. Dan Graham falava: todos os artistas são parecidos, sonham em fazer algo mais social, mais colaborativo e mais real que a arte. Então, vemos aqui nessas pinturas rupestres a cotidianidade dos antigos, né? Como eles caçavam, as situações que eles viviam. E isso representava a parte ritualística. Por exemplo, podemos imaginar, no comprovado, que o xamã da tribo como tal, ele iniciava umas práticas ritualísticas iniciais antes de entrar à caverna, e entrando na caverna para entrar em um transe espiritual e conseguir desenhar estas paradas na parede, né, das cavernas, né? Então, estamos um pouco aqui. Utilizavam incluso o movimento do corpo para chegar aos locais escolhidos, né? Porque a caverna não é um lugar fácil de chegar, você tinha que intrínseco ter o conhecimento do lugar e os espaços recorridos em uma procura espiritual. Assim, parece que podemos considerar que a performance é um corpo em movimento que busca um traslado visual em ordem estética. Tem uma matriz ainda no início das civilizações, de caráter ritual, como as pinturas rupestres, com os processos que pareciam escrever como roteiros. Por quê? Porque antes de caçar, eles pintavam para generar a caça que eles queriam e os resultados que eles queriam. Então, eles tinham uma visão da performance mágica, no sentido de intencionalidade da realidade que eles viviam. Antes de caçar, eles faziam um ritual para que a caça fosse sucedida, porque dependia da vida deles. Então, eles generavam uma performance ritualístico que se poderia catalogar antropológico, onde a tribo expressava a caça em geral, ou os sucessos a futuros, ou os sucessos que aconteciam. Então, tinham várias funções. As pinturas rupestres que estavam interligadas a los performances ritualísticos desde que homem é homem. Então, o processo da performance pode-se falar que é parte do estudo da antropologia dos primeiros homens das cavernas, né, inicialmente, né?
Então, acho que é muito importante pensar a performance como um processo mítico de exploração da natureza. Eh, Vemos essas pinturas, né, que são do sul da África, e escolhi essas imagens do Museu de Berlim, né. Então, parece que estas imagens têm uma narrativa, um percurso de acto de ser executado, um roteiro possivelmente mítico, pautado na experiência anterior ou futura da ação. Essa ideia de roteiro vai ser fundamental para pensar na performance e no eixo das programações de ações performáticas através do tempo, até chegamos ao segmento do teatro e efectivamente o início do término performance ligado às práticas das artes, né? Então, digamos, a performance como tal foi se estendendo através das práticas ritualísticas e religiosas e foi se transferindo na evolução do homem cultural através das artes. Inicialmente no teatro e logo se começou a transferir a la música e logo as artes plásticas como tal, como conhecemos em arte contemporânea. O término performance origina da palavra inglesa homógrafa derivada do verbo to performers, to performance, que inicia a experiência. Essa experiência, ou seja, performance, experience, é, é a realização do feito, do desempenho. Seu uso no campo da arte deve ser especialmente nas práticas do teatro, ganando lugar como categoria na arte contemporânea a partir dos anos de 1960, combinando elementos do teatro, dança, música e das artes visuais em geral. Según la enciclopedia Itaú Cultural, podemos decir que la definición de performance es: a performance debe ser comprendida a partir de desenvolvimientos da arte do pop, do minimalismo da arte conceitual, que toman en escena artística desde las décadas de 1960 a los años 70. A arte contemporánea pone en xeque los encuadramentos sociais artísticos do modernismo, brindando las experiencias culturales dispares. En ese contexto, las instalaciones como el happenings, la performance son ampliamente realizadas, sinalizando um certo espírito nas novas orientações da arte, ou naquelas experiências, né, eu acho. As tentativas de dirigir a criação artística, as coisas do mundo, a natureza e a realidade urbana. Ou seja, todo o impacto que tem o homem, a performance reflete nele. Cada vez mais as obras articulam diferentes na modernidade da arte, da dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, etc. Desafiando la clasificación habitual y colocando en cuestión su propia definición de arte, las relaciones entre arte y vida cotidiana, así como el rompimiento de las barreras entre arte y no arte, construyen preocupaciones centrales en la performance. A parte considerável das vertentes contemporâneas, por exemplo, arte ambiente, arte pública, arte processual, arte conceitual, land art e outras que se vão derivando das classificações na arte contemporânea. Se permite flagrar uma filiação de experiências realizadas por los surrealistas e, sobretudo, por los dadaístas inicialmente no siglo XX. No século XX, desculpa. Assim, buscamos o melhor de democratização teórica em nossa pesquisa, né? Nessa pequena abordagem breve sobre a performance. E o término de partituras da performance, que inicialmente minha pesquisa, os roteiros que a gente tem para a prática do século XX, né? Parte inicialmente da ideia de que a performance como uma prática organização ritual, como um objeto movimento visualizando
certa previsão do devir, né? Performance também parte do azar também, do acontecer. Podemos falar que os movimentos da performance remontada no teatro Kabuki do Japão, através de vários rituais tribalistas da história do homem, assim como a Idade Média, com os arlequins e os actores de expressões teatrais, hasta espectáculos espectáculos organizados por artistas do século XV e XVI, né? Ou hasta 17 também podemos poder pensar que une intencionalidade poética actual, mas revelando a ação do corpo como um movimento na arte. Assim se pode pensar que a possibilidade de uma historiografia da arte, da performance, realizada através do pensador George Glusberg. Podemos considerar que o término da pré-história da performance podemos definirlos en los movimientos futuristas del surrealismo do século XX, né? Aqueles movimentos de futuristas e surrealismo do século XX, no siglo XX, depois da Primeira Guerra Mundial, se iniciou na Suíça por óbvias razões. E esses roteiros da performance, podemos considerar que as partituras de performance e essas estéticas da ação performática, que inicialmente se iniciava com poesia, são através de roteiros que os artistas precisavam ter na construção da obra. Também podemos analisar a performance como meio de roteiros elementales existentes que nos mostram uma guia do acontecido. Os futuristas e os surrealistas percebem ter ser utilizado a performance como um meio de provocação e reação na crítica do momento histórico-social, na constatação de processos gerais que envolvem o período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que havíamos mencionado antes. En este contexto, o homem parecia estar sucumbido em manufaturas culturais da indústria e alternavam drasticamente os modos de vida do cotidiano, evidenciados pelos males da guerra. A prática performática parece ter se tornado uma forma de manifestação artística quando a pintura e a escultura não eram eficientes para o processo crítico do pensamento do homem. Mesmo é uma questão de temporalidade, a duração e da execução das práticas em breves do movimento estavam mostrando-se eficientes nesse processo crítico. Claro está que não é considerado na arte contemporânea esta parte histórica como a criação de performance, mas eu la chamo como a pré-história da performance. Então, escolhi uma imagem dos irmãos Lumière, do Viagem na Lua, para poder falar um pouco sobre a fotografia, como o cinema revolucionou as artes contemporâneas e influenciaram muito os rituais da performance, ou considerados já artisticamente feitos pelos dadaístas e futuristas, né? Então, por exemplo, os irmãos Lumière, em 1895, já eram incorporadas técnicas da performance no trabalho,
da recente do cinema, né? Que é incluído a música, a dança, a fotografia e a coreografia. Eles tiveram que fazer, se chamar as primeiras partituras, porque o cinema precisa de preparação. É na construção desses experimentos artísticos, abrindo o campo da ação da performance no cinema. Em um novo procedimento da nova arte, o Viagem na Lua, de 1902, os irmãos Lumière mostraram uma evolução das práticas da performance. Porque o que eu falo que a produção nessa época eh, podia se selecionar como a intencionalidade da performance. Porque a exigência filmográfica de fazer filme nessa época era o cinema mudo. Então, a expressão do corpo tomava validez na expressão da imagem. Então, cada movimento tinha que ser predeterminado e expressivo. Cada movimento precisava de ter um roteiro, uma visão de lo que estava acontecendo no filme. Então, os movimentos tinham que ser exagerados. O teatro tinha essa exageração, mas não enfocado na parte corporal. Mas por la falta do sonido da técnica do cinema, o corpo tomou muita importância na prática performática, os elementos performáticos no cinema inicial, né? É claro que é atrevido falar que o cinema teve influência na performance, mas o impacto do cinema nas artes plásticas é indudável. Também a fotografia, porque a liberação da pintura e do desenho para deixar de pintar retratos e figurações, né? Então, assim mesmo, como a fotografia teve a culpa da morte da arte, o cinema teve a culpa da produção da corporalidade na performance, no teatro, né, inicialmente, né? E no cinema, né? Claro está. Aquela intencionalidade de exagerar os movimentos e os comportamentos dos autores na atuação genera um certo estranhamento, porque isso não é um comportamento normal, né, que se está falando no cinema, né? Agemos olhos de forma esquisita e estranha, de maneira que o teatral parece sair dos padrões do teatro, instalando-se um plano cinematográfico, utilizando-se na época de um procedimento novo para gerar uma ideia de movimento. Construiriam uma narrativa que a qual tiveram que planificar em cada cena, cada plano, para instalar um plano cinematográfico. Para assegurar uma narrativa, cada cena foi planificada, cada plano foi construído por meio de um roteiro, no qual cada elemento humano ou material que ocupava um lugar específico para garantir o efeito do sentido. Apresentar-se como uma espécie de partitura musical, na qual cada nota ocupa seu lugar gráfico, demarcado qual, como quando deve ser tocada para que o som seja planejado, ou seja, a música se integrou nos roteiros do cinema, porque os roteiros do cinema passam através do tempo. Essa obra dos hermanos Lumière, eu acredito que é como fundamental para dar exemplo na instalação de roteiros no cinema. E claramente uma espécie de partitura de performance, né? Que vai aparecer uma necessidade artística para demarcar o movimento dos artistas e sua ação performática durante a obra. Os cenários foram construídos e os autores aparecem de forma aparentemente intencional a causa de certas sensações esquisitas no observador público, consideração necessária e possível nesse campo da arte que era a figura no movimento do ciclo
do século XIX. As figuras e personagens aparecem flutuando nessas cenas que exigem um rigor de planejamento que deve limitar o improviso e a atuação performática do ator. Então, para concluir, entendemos que os inícios da performance podemos ter uma pré-história da performance que começa desde o início da humanidade hasta século XX, onde existia performance, mas não era catalogado como performance. Muito obrigado, agradeço muito sua intenção de estar aqui conosco.